Muito boa tarde, Século News, edição especial no ar para mostrar para você a comemoração do Jubileu da Renovação Carismática Católica em Roma. O Papa Francisco participou das celebrações. Nós vamos também para um convento de Cuba conhecer a produção de hóstias. E ainda tem um passeio pela Cidade Eterna. E no último domingo, mais de 30 mil pessoas invadiram as ruas de Roma para celebrar os 50 anos da Renovação Carismática Católica. Havia uma atmosfera especial em torno do Vaticano. Mais de 30 mil pessoas carismáticas invadiram as ruas de Roma para celebrar o 50º aniversário, o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica. Viemos aqui com alegria para celebrar o Jubileu da Renovação Carismática Católica no Espírito Santo. O Papa Francisco disse que é uma grande festa, porque é o aniversário da Igreja Católica. Em poucos anos, o fogo da Renovação Carismática Católica foi distribuído para mais de 200 países. Assim, não é nenhuma surpresa que as pessoas de todos os continentes foram vistas na Praça São Pedro. Muitas delas eram oriundas da América Latina. Eu comecei a minha viagem em Paris. Viajei sozinha por 4 semanas para chegar aqui. Eu experimentei um monte de coisas e senti a presença de Deus em muitos momentos, na Bélgica, em Paris. Quando eu estava na Croácia, eu sempre soube que as pessoas iriam me ajudar. Eu estava perdida, mas a população local sempre me ajudou. O Espírito Santo é o centro do carisma e o seu jubileu começou na Praça São Pedro. Até agora, todas essas pessoas participaram das semanas de catequese. A esperança não desaponta. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esta grande celebração da Renovação Carismática Católica vai ter um lugar no dia de Pentecostes. Esse movimento nasceu em 17 de fevereiro de 1967 por um grupo de estudantes universitários após um retiro. Naquela época, ninguém pensava que 50 anos mais tarde, sua espiritualidade se tornaria uma das realidades mais ativas do 21º século da Igreja. Em 17 de fevereiro de 1967, 2 anos após o Concílio Vaticano II, um grupo de estudantes nos Estados Unidos participou de um retiro espiritual. A experiência que tinha lá era o início do que é hoje conhecido como o movimento carismático. Hoje, é um dos mais crescentes movimentos católicos do mundo. Eles experimentaram o amor pessoal de Jesus, apenas uma enorme sensação da presença do Espírito Santo. A renovação carismática começa a partir do testemunho de alguns jovens estudantes e atinge todos os cantos do mundo, para mais de 200 países. O centro da renovação carismática católica é o Espírito Santo. Seu objetivo é recriar a experiência que os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes. Seu estilo nem sempre tem sido bem aceito, mas papas como Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, todos se reuniram com eles. Sua musicalidade não passou desapercebida por Jorge Mário Bergoglio quando ele estava em Buenos Aires. Em 2014, ele pessoalmente disse-lhes que tipo de impressão tinha do movimento. Dicevo di loro, ma sembrano una scuola do samba. Eu descrevo o movimento carismático como um samba de uma escola de dança. Eu não conhecia como a sua forma de oração ou elementos novos que ele trouxe para a igreja. Mas depois pude conhecer algum de seus membros e eu vi o bem que ele traz para a igreja. E alla fine ho capito il bene che il rinnovamento carismatico fa alla Chiesa. O movimento carismático também se espalhou entre os não cristãos católicos, muitos dos quais estão em Roma para comemorar. É por isso que a renovação carismática é um dos mais ativos movimentos no campo ecumênico. No primeiro domingo de junho também foi celebrada a festa de Pentecostes. O Papa Francisco, na homilia da missa, falou de diversidade e unidade da igreja.
Na missa de Pentecostes, o Papa Francisco lembrou que a igreja é diversidade e unidade ao mesmo tempo. Ele alertou para o perigo de irmos de um extremo ao outro, dizendo que aqueles que esquecem a diversidade acabam com a liberdade. E aqueles que esquecem da unidade destroem o diálogo. Essas pessoas se tornam seguidoras de apenas uma parte, ao invés de irmãos e irmãs no mesmo espírito, cristãos de direita ou esquerda antes de serem de Jesus. Ele também enfatizou que a chegada do Espírito Santo trouxe o dom do perdão. Ele é um instrumento que renova o coração e o preenche com esperança. Este é o começo da igreja. Essa é a cola que une a todos, o cimento que une os tijolos de uma casa, o perdão. No fim da cerimônia, como em muitas ocasiões, o Papa Francisco entrou no Papa Móvel e cumprimentou 60 mil peregrinos que participaram da cerimônia. Essa semana, o Papa se encontrou com jovens sacerdotes e aproveitou a oportunidade para dar conselhos a eles. O Papa Francisco falou sobre os desafios que os novos sacerdotes enfrentam durante uma reunião plenária para a congregação do clero. Ele os agradeceu pelo documento oficial que publicaram recentemente sobre a preparação dos futuros sacerdotes. Este documento fala de uma formação integral, capaz de incluir todos os aspectos da vida. Por essa razão, indica o caminho para formar discípulos missionários. O Papa também pediu aos bispos que se preocupem com os jovens sacerdotes. Ele pediu para que tenham fé neles, porque Deus confia nos jovens. O Papa deu 2 conselhos. Não deixe a falta de vocações levá-lo a aceitar um homem sem vocação no seminário. Não abandone seus sacerdotes, tente atender o seu chamado e ir ao encontro deles. E ele deu ainda aos jovens sacerdotes 3 dicas. Reze todos os dias. Não fique satisfeito ou pense que você sabe tudo. E, finalmente, o Papa pediu para que eles coloquem o seu coração em tudo o que fazem, porque ser sacerdote é viver uma vida para Deus e para os outros. E o Papa Francisco ainda teve um momento divertido durante a semana. Ele recebeu 400 crianças que chegaram ao Vaticano de trem. O trem das crianças voltou ao Vaticano. Desta vez com 400 pequenos passageiros, vindo de regiões centrais da Itália atingidas por terremotos. Para muitos, essa é a primeira vez que visitavam o Vaticano. E ali foram recebidos pelo Papa Francisco, que sentou para ouvir as histórias que as crianças tinham para contar. Eu vorrei que qualcuno di voi mi dica come è stato, come sono stati quei giorni dopo il terremoto da voi. Tu vai, vieni, dica. Lì, da quello lì. Sono stati difficili. Sì, raccontami, perché difficili? Dimmi. Abbiamo avuto delle difficoltà per le case crollate e i palazzi e tutte le nostre scuole. As crianças estavam tímidas no início, mas pouco a pouco foram se soltando. Ao final, o Papa deu a elas um conselho. Questo che voi avete vissuto è una cosa brutta perché è una calamità. È vero o no? È una calamità. Le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprendersi. Avete fiducia nel Signore, voi ou não? O Papa disse aos pequenos que Deus gosta muito de ouvir a expressão muito obrigado e propôs que eles agradecessem pela ajuda e generosidade que receberam depois da tragédia. Papa Francisco então se despediu porque já era a hora do almoço. A seguir, a ideia de um empresário para acolher pessoas nas igrejas.